eu encontrei essa foto minha de quando eu era criança. E toda foto traz aspectos reveladores. E aí, quando eu olhei essa foto, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Essa sou eu. Eu não me lembro muito bem, mas eu devia ter 6 anos nessa foto. O que eu quero falar principalmente para vocês, tá? Está aqui, ó. Aqui exatamente tem uma figa. Figa. Gente, é uma figa grande, é uma figa, eu acho que ela é uma figa preta e ela era uma figa de presença mesmo, sabe? Pendurada numa corrente que eu usava. E minha mãe não me deixava sair na rua sem essa bendita dessa figa. Então eu fazia tudo com esse cordão com a figa, né? Com essa correntinha. Eu tomava banho, eu ia para o colégio, brincava, tudo. Então várias vezes eu perdi a figa que eu usava e minha mãe substituía, sabe como? Por uma maior. E por que eu usava uma figa, gente? Porque eu era aquela criança Bob Esponja. Nossa Senhora! Aconteciam coisas inusitadas comigo, mas uma coisa que eu era especialista era de desmaiar em igreja. Meu Deus! Na Catedral da Sé, eu me lembro de ter desmaiado 2 vezes, mas assim, não que eu quisesse, mas eu começava a passar mal, perdi os sentidos, assim, né? E minha mãe era um tal de me levar. Olha, eu acho que todas as benzedeiras da minha região, fora no bairro da Penha, era tipo assim, como se fosse uma limpeza, sabe, energética. Então elas benziam, era quebranto, era não sei o quê, era bucho virado, eram várias coisas e eu passava muito mal. Então, a minha mãe já sabia, os primeiros sintomas eram assim, eu começava a me sentir mole, aí eu encostava a cabeça nela, aquela coisa que a criança pesa na mãe, sabe? A gente encaixa mais ou menos aqui da cintura assim da mãe, minha mãe falava, que foi, filha? Ai, tô com sono, ai, tô enjoada. Os sintomas eram vários. E aí, alguém disse para minha mãe que eu não poderia nunca sair de casa sem uma figa. E aí foi que minha mãe nunca mais me deixou sem figa. E olha, eram várias coisinhas que foram sendo agregadas, mas eu achei muito interessante aqui aparecer a figa. E assim, olha, era incrível como melhorava, sabe? Não incidia tanto. Mas o que acontece? Minha mãe queria entender o que acontecia comigo, né? Nem ela conseguia. E há ainda esse detalhe da minha expressão. Eu não sei o que vocês conseguem ver nessa foto, mas eu estava comentando com vocês que as minhas fotos eu sempre estou muito séria, com um semblante muito profundo, né? Uma criança que parece uma criança velha, vivida já espiritualmente. E foi muito interessante que as coisas começaram a melhorar nesse sentido quando eu tinha, acredito que uns 10 anos, eu tive o meu primeiro sonho pré-monitório. A minha casa, já quando eu nasci, a minha família morava na Lapa. Então, eu sempre digo isso. Outro dia, eu coloquei uma foto minha com meu pai no Dia dos Pais. Eu morava bem no centro da Lapa, na esquina da Rua Monteiro de Melo, se alguém conhecer a Lapa, com a Rua Joaquim Machado, bem no centrinho mesmo. E morava num sobrado de esquina, e nós morávamos numa casa alugada. Por essa época, a gente ainda não tinha casa própria, nós morávamos ali de aluguel. E a família que alugava a casa para a gente era uma família muito conhecida na Lapa. E eles eram, inclusive, nossos vizinhos. A gente morava no primeiro sobrado e nos 2 sobrados ao lado moravam os proprietários da nossa casa.
Aí eu me lembro que eu estava na cama, assim, acordando, e aí eu tive um sonho. A gente ouvia muito rádio naquela época, né? E eu lembro que eu liguei um rádio que meu pai tinha, assim, e estava anunciando a morte do dono da nossa casa, que era o nosso vizinho, um dos donos. E eu falei, nossa, eu escutava claramente dizendo, faleceu hoje, tal, o senhor, chamava-se Oswaldo, tal, 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 falava o nome, sobrenome, e eu não queria ouvir, então eu mudava a estação e a notícia continuava, como se fosse uma rede, sabe? Eu fiquei tão, assim, assustada, aí eu levantei e fui falar com minha mãe, ela já estava trabalhando lá com a minha avó, falei, mãe, eu tive um sonho horrível, sonhei isso, isso, isso. Aí minha mãe falou: ai, filha, vai no banheiro, vai tomar seu café. Isso não é nada. Imagina, eu acabei de encontrar o Mário, que era um irmão dele, na padaria agora cedo, está tudo bem com eles estão viajando. E eu fiquei tranquila, fui fazer minhas coisas, tal. Quando era mais ou menos umas 10 horas da manhã, chega o irmão dele lá em casa, aquele irmão que minha mãe tinha encontrado na padaria, e disse assim: olha, eu vim dar uma notícia muito triste. Você perguntou do meu irmão, da minha cunhada, tal, estava tudo bem mesmo, mas o meu irmão teve um infarto e ele faleceu agora de manhã. A minha mãe, ela quase desmaiou, não só pela notícia do falecimento do Oswaldo, que foi um infarto fulminante, assim, como pelo sonho que eu tinha tido. Tanto que ela subiu e teve uma crise de choro, ela não conseguia contar o que tinha acontecido para minha avó, para as pessoas lá, né? Ou seja, eu tinha acabado de ter o meu primeiro sonho premonitório. E eu estou contando tudo isso para vocês. Quem nunca nos viu deve estar pensando, essa é uma doida, né? Que vem aqui no YouTube contar a história dela. Mas, gente, é uma jornada. Eu já vivia nessa época, ainda de forma tímida, eu diria, porém contundente, o meu número 11. Eu tenho um 11 de missão. E a gente sabe que o nosso número de missão, ele fica muito, muito ativo. Ele praticamente conduz a nossa segunda metade de vida, né? Ele se manifesta muito claramente em torno de 45 anos, no meu caso foi até antes, mas vamos dizer que o que a numerologia fala, em torno de 45 anos. Quando eu digo antes, não é isso que aconteceu na infância, não, isso eram só aspectos relacionados já ao 11 que eu tinha comigo. Sempre muito sensível, era uma criança, eu me lembro assim que eu via coisas, eu ouvia coisas, eu tinha muito medo, e as pessoas não entendiam. E que bom que hoje em dia a gente sabe o porquê. Que bom que hoje em dia eu consegui já escrever 2 livros, com o terceiro já a caminho, e o segundo livro é totalmente voltado à numerologia cabalística infantil, porque as crianças precisam ser compreendidas. E olha que o número de missão, ele muito pouco se manifesta. É que ele é um número muito forte. Então, o pouco que ele se manifesta, ele fica muito visível. Então, olha para a tua criança em casa, teus filhos, netos, sobrinhos, se você tiver. Tem alguma criança que tem um comportamento mais estranho, que apresenta medo, essa coisa de não passar bem em alguns lugares, né? Porque, gente, não tem nenhum problema. Isso eu vejo hoje. Eu não era nenhum ET. Eu era, assim, uma criança fora da régua, não tenho dúvida disso. Quando eu digo assim, aprender numerologia é, é uma coisa libertadora. Libertadora, primeiro, para você. Porque quando você aprende, quando você vai saboreando e digerindo cada
pedacinho de um mapa de uma pessoa, o seu, que é o que você começa a fazer, e você começa a aplicar aquilo na sua família. E é muito bom a gente ter essa consciência, poder, em primeiro lugar, a gente poder se ajudar, se harmonizar e estender isso. Conhecer a numerologia cabalística é algo que muda as relações familiares, melhora, nossa, exponencialmente a convivência entre as pessoas. Então você começa a trazer uma explicação para tantos fatos aleatórios que acontecem na sua vida. E aí eu fui descobrir, né, muitos anos depois, que quem tem uma missão 11 precisa inspirar as pessoas. Mas olha, gente, tanta coisa aconteceu antes e, por incrível que pareça, não resolveu essa minha questão com o número 11. Não trouxe uma acomodação, sabe? Algo que, de fato, me levasse mesmo a inspirar as pessoas como eu precisava. Quando eu sempre fui muito ligada em astrologia, isso também desde criança. E a minha avó ouvia o Omar Cardoso, e era fascinante aquilo, né? Ele tinha o dom da oratória. E o Omar Cardoso estava todo dia presente lá em casa, falando aquelas cartas que ele recebia, e os signos, e não sei o quê. Então a gente tinha aquele conhecimento bem raso mesmo, bem superficial. E a gente sabia alguma coisinha aqui e dali, né? E todo dia tinha o horóscopo do dia, né? Enfim, mas quando eu entrei na faculdade, e eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não tinha carro ainda, eu já sabia dirigir, mas não podia, né? Eu ia para a faculdade de ônibus, embora fosse não tão longe da minha casa, né? Era do lado, mas não era tão longe. Eu entrei na USP, ali na cidade universitária, né? Próximo ali Jaguaré, Pinheiros, eu morava na Lapa, na Vila Romana nessa época. Então eu estava assim bem próximo. Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a faculdade. E aí tinha um senhor que vendia livros usados ali no ponto, que era o ponto inicial do ônibus, e ele tinha um almanaque de astrologia. Eu peguei várias vezes na mão, e era assim, eu não sei qual seria a equivalência, né, em termos de dinheiro hoje, uns R$ 100, talvez. Nossa, aquilo para mim era uma fortuna, eu não tinha aquele dinheiro. Mas eu falava para ele, a gente chamava ele de tio, né? Ô tio, guarda esse livro para mim. Aí ele falava assim: olha, eu guardar eu não posso. Só se você me falar já o dia que você vai levar, tal. Eu falava assim, tio, você não está entendendo, eu vou juntar esse dinheiro, eu não tenho. Mas acho que talvez umas 2 semanas, né? Ele falou: ó, eu não posso guardar tudo isso, mas é difícil vender esse livro. Ele falou: vai, se for para ser seu, vai ser. E, e eu comecei, né? Eu não comia lanche na faculdade, davam umas guardadas de dinheiro, até que eu consegui, fui lá no tio e arrematei o almanaque de astrologia. Gente, era incrível, tinha página caindo, tinha página que não tinha mais a página. Eu dei uma ajeitada nele, encapei ele e tal, e era a minha Bíblia. Onde eu ia com aquele livro embaixo do braço. E olha, digo para vocês, eu não sou astróloga, eu nunca fiz um curso assim sério de astrologia. Um dia ainda vou fazer, porque é um assunto que eu gosto muito. Mas eu passei a estudar aquele compêndio de astrologia e eu sentia um prazer tão grande. E minhas amigas queriam saber, faz o meu signo ascendente, faz a minha lua. Tinha tudo no livro. E eu estudava, às vezes eu não entendia muito bem, mas aí em casa eu pegava a data de nascimento lá da pessoa, o local, não sei o quê, e fazia. E no dia seguinte eu levava um papelzinho lá com os dados, né? E mostrava para a pessoa no livro, lia os descritivos. Então, assim, essa numeróloga já estava
presente em mim, é que as coisas não tinham se encaixado ainda, né? Parecia que estava muito para o lado da astrologia. Como eu disse, é uma coisa que eu amo. Assim como eu amo o tarô, assim como eu amo todos esses oráculos, né? E tudo que fala de humanidades, que na verdade, o que, que nós gostamos, gente? Nós gostamos de gente, nós gostamos de decifrar pessoas, de investigar esse universo particular, né, de cada pessoa. Enfim, esse foi um chamado, eu considero, né? Enquanto eu estava fazendo isso, eu estava muito bem. Mas a vida sempre vinha e dava um corte, fazia, eu desviava do meu caminho, né? Então, logo depois disso, eu já comecei a trabalhar, eu comecei a dar aula já. No primeiro ano da faculdade, já comecei a dar aula algumas tardes e todas as noites, tinha 18 anos. E adeus, guardei lá em algum lugar da minha casa, nunca mais vi esse compêndio de astrologia, mas assim foi, e tive outros chamados também, né? Eu digo que eu fui das primeiras pessoas a receber, eu considero uma iniciação nos florais de Bach, está fazendo 30 anos esse ano. Eu tinha acabado de perder a minha avó, estava muito mal, que eu tinha começado a frequentar uma casa espírita aqui mesmo, na Zona Oeste de São Paulo, para entender o que tinha acontecido com toda a minha família que tinha se dizimado. Em 8 anos, eu perdi 4 pessoas da minha família. E eu sou filha única. Então, assim, na ordem, eu perdi meu avô, minha mãe, meu avô, minha mãe, meu pai e minha avó. Então, quando a minha avó faleceu e fechou esse ciclo, o que me passava pela cabeça era assim, por essa época eu já tinha minhas 2 filhas. Eu pensava assim, nossa, a próxima pessoa deve ser uma filha minha e depois uma outra filha. Parecia que eu estava vivendo uma saga, sabe? Que, assim, mais ou menos a cada 3 anos morria uma pessoa da minha família e eu tinha essa perda e eu fiquei com uma porosidade, assim, né? Eu me sentia uma pessoa esburacada, sabe? Sem referência, né? Não tinha irmãos. Minha mãe era filha única também, então eu não tinha tios. O meu pai tinha um irmão, mas que nessa época já tinha falecido. Então, assim, você fica muito querendo aterrissar e não conseguindo, não é? Então, foi muito interessante que eu estava assim, só pedindo a Deus que me enviasse um salva-vidas mesmo. Sabe quando você pede um socorro, um resgate, né? E eu tinha que ter força, eu tinha que superar esse momento. Eu estou contando tudo isso para vocês, gente, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu nunca teria olhado seriamente para a espiritualidade. E olha, que nessa época eu recebi a resposta que Deus me mandou foram os florais de Bach. Eu conto numa outra oportunidade para vocês. É arrepiante o jeito como isso chegou para mim. Eu que tinha começado a frequentar essa casa espírita e contei para o senhor que dirigia a casa, ele disse assim: você vai então começar a atender as pessoas aqui, porque o que você recebeu foi de fato um chamado para você trabalhar. E eu disse assim: tudo bem, eu eu vou estudar bastante, tanto que eu comprei o conjunto das essências mães, né? Comprei, escrevi para o Instituto Eduard Bach na Inglaterra, recebi deles algum tempo depois o kit. E eu que tinha 2 livrinhos que essa pessoa, talvez não pessoa, me indicou,
eu parti para uma literatura importada, que era o que tinha, para entender direito. E ali eu me lembro até que essa casa espírita me ajudou a pagar as tinturas, eu não tinha como bancar isso, mas com esse compromisso, que lá eu fazia os floraizinhos e as pessoas recebiam gratuitamente. Se elas quisessem, elas contribuíam com alguma doação lá para a casa. Mas era uma coisa tão boa para mim, gente. Eu ganhava tanto assim em carinho, em devolutiva, e eu fazia aquilo assim com coração mesmo, sabe? Mas aí logo veio o corte, né? E nessa época eu tinha acabado de me tornar diretora de escola. Eu tinha assumido a direção de uma escola onde eu era professora, eu não era nem diretora concursada ainda, eu estava substituindo. E eu atendia nessa casa aos sábados. As pessoas chegavam 6 horas da manhã, quando eu ia para lá, já tinha fila de gente, eu dobrava a rua. E eu não podia continuar mais. Eu simplesmente disse para ele: olha, eu vou ter que trabalhar aos sábados agora na escola, porque teve uma greve e eu tenho que estar presente na reposição de sábado, mas eu volto assim que eu puder. Só que eu não voltei. E quando você não abre as portas para a sua missão, para aquilo que você de fato precisa fazer para cumprir a sua jornada, olha, não é nada fácil, né? Porque você simplesmente está fugindo de algo que está no seu roteiro. Até que um dia aconteceram duas coisas, na verdade, muito boas para mim. A primeira foi quando eu fui fazer a minha iniciação em Reiki. Nossa, aquilo para mim, sabe quando você vai ao oftalmologista e você coloca lentes e de repente fala assim, gente, agora eu estou enxergando. Me tornar reikiana foi essa lente da espiritualidade para mim, de saber exatamente o que eu estava fazendo ali, quem era eu, e que eu tinha essa capacidade de me harmonizar e também de poder harmonizar outras pessoas. Era muito interessante. E olha, eu digo para vocês, por que, que eu fui fazer um curso de Reiki? Para cuidar de uma cachorrinha que eu tinha, da Lua. E eu descobri um mundo novo, e aí eu não parei mais. Eu, como muitas pessoas da minha geração, eu fui fumante, porque era uma geração que queria ser rebelde mesmo, né? E nessa época me incomodava muito o fato de eu fumar. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro seminário de Reiki com o Otávio Leal, ele disse assim que a gente precisaria fazer uma lista de coisas que a gente quisesse transformar na nossa vida. E eu me lembro que, em relação a mim, foi a primeira coisa que eu pedi. E olha, não sei se vocês vão acreditar, mas eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Nunca mais. Então, assim, nada na nossa vida é por acaso. E eu acho que o Reiki foi uma coisa muito importante que aconteceu na minha jornada. Tão importante que eu pedia sempre assim, o meu grande pedido depois desse relacionado com a minha saúde, com o meu equilíbrio, era assim, que eu visse algo que me trouxesse felicidade. Parece uma coisa tão boba, né, gente? Eu não era feliz, eu não estava feliz. Muito pelo contrário, nessa época eu ainda estava muito perdida. Eu sabia que com o Reiki eu já tinha, eu havia ganhado assim olhos diferentes, eu conseguia ver as coisas de um jeito diferente. Mas eu pensava assim, já que eu estou vendo tudo de um outro jeito, me mostra algo que venha para mim como um bálsamo,
que venha para me trazer esse equilíbrio que eu preciso tanto, né? Eu não aguentava mais tocar os pés no fundo do poço. A verdade era essa. E por conta de ouvir o Otávio Leal, porque daí eu sabia que ele tinha alguns horários na Rádio Mundial, que foi um pouco a minha casa também, depois, né, da numerologia. Às vezes eu ficava procurando lá, eu sabia na hora que eu voltava da escola, tinha um horário lá que ele entrava, que eu acho que era 6 horas da tarde, e às vezes eu saía antes, e eu já deixava lá na rádio para não perder nem um minuto, e foi assim que eu ouvi o convite para a palestra do professor Carlos Rosa. E essa palestra mudou a minha vida, né? Porque a numerologia veio para, de fato, ser uma ponte, uma coisa mágica, algo que fez com que eu, acho que se eu tivesse feito 20 anos de terapia, eu não teria tido as percepções que eu tive quando eu comecei a me conhecer com a numerologia. Então, eu precisei contar para vocês, porque quando eu conto para vocês, eu também alivio o meu coração, me sinto bem, acho importante vocês saberem o que passa no meu coração, né? Eu gosto de vir aqui compartilhar com vocês exatamente, fazer o que a gente chama de nude, né? Eu faço meu nude aqui, o meu nude emocional, energético, espiritual também, né? Gosto de compartilhar com vocês. Gosto que vocês conheçam os meus bastidores, a minha casa, as minhas cachorras, a minha vida e também as minhas indignações, por que não, né? Os meus insights, a minha gratidão de ter sido a criança que eu fui, que, né, sobreviveu e que achou o seu caminho. Quantas pessoas podem estar procurando um caminho também, né? E eu estou aqui também de coração aberto para ajudar todas as pessoas que queiram encontrar uma vida que flui, uma vida que faça sentido, e inclusive encontrando uma justificativa, uma explicação para suas dores, para suas perdas, para esses buracos, né, que a gente tem às vezes na vida que a gente não consegue entender, né? Tchau, gente.